Ouro digital, a moeda dos deuses modernos. Isto é o ouro digital, a moeda que vale mais que nações inteiras. Mas sua criação anônima esconde um segredo que pode mudar tudo. Menos de 1% da população mundial realmente entende como a criptomoeda funciona, mas seu impacto já redefine a economia global. Para achar a raiz dessa coisa toda, a gente não olha para o pregão de Wall Street, nem para os cofres dos bancos centrais. A gente olha para o caos. Para a fratura exposta de 2008, quando a confiança, a palavra que segurava o mundo, simplesmente virou pó. Governos bombeavam dinheiro para salvar os mesmos bancos que criaram o incêndio, e as pessoas normais, nós, assistíamos de longe. Vendo o suor do nosso trabalho virar fumaça por decisões tomadas em salas onde nunca pesaríamos. Foi nesse chão salgado pela desconfiança que uma semente, guardada há tempos nos cantos escuros da internet, finalmente brotou. A semente pertencia aos cypherpunks. Um bando de criptógrafos, matemáticos, rebeldes. Gente que desde os anos 90 sonhava com uma chave digital para a liberdade. Eles viam a privacidade não como um luxo, mas como o ar que se respira. E a criptografia era o pulmão. Eles não queriam consertar o sistema. Queriam construir uma rota de fuga. Então, no meio do barulho, o silêncio. Um fantasma na máquina. Ninguém sabe quem é. Um homem, uma mulher, um grupo. Só conhecemos o nome, Satoshi Nakamoto. Em outubro de 2008, Satoshi soltou um artigo de 9 páginas numa lista de e-mails de gente que entendia do riscado. O título era frio, quase tímido, Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. Mas o que estava dentro era dinamite pura. Ali, naquelas páginas, estava a resposta para um enigma que tirava o sono dos cientistas da computação, o tal do gasto duplo. Como fazer com que uma moeda digital não pudesse ser copiada e gasta 2, 3, 1000 vezes, sem precisar de um banco ou de um governo carimbando a permissão? A solução de Satoshi era de uma beleza brutal. Uma dança entre chaves criptográficas, uma rede de computadores conversando entre si e um acordo de cavalheiros movido à energia, à prova de trabalho. Juntos, esses elementos criaram algo inédito. Um livro-razão digital, aberto para quem quisesse ver, impossível de rasurar e que vivia em milhares de lugares ao mesmo tempo. A blockchain. Em 3 de janeiro de 2009, o primeiro elo dessa corrente foi forjado. O bloco Gênese. E dentro dele, Satoshi deixou uma cicatriz. Uma mensagem. A manchete do jornal The Times de Londres daquele dia, chanceler à beira do segundo resgate aos bancos. Não era só uma data. Era um dedo do meio para o velho mundo. A certidão de nascimento e o manifesto de uma só vez. Esse novo dinheiro não vinha de um decreto. Vinha da matemática. Do código. De uma decepção profunda com o jeito que as coisas eram. Uma moeda sem passaporte, sem chefe, sem endereço. Uma moeda com as regras do jogo gravadas em pedra digital, com limite final de 21 milhões de unidades. O oposto exato da impressora de dinheiro que nunca para. Os primeiros a chegar não eram investidores. Eram crentes. Os mesmos cypherpunks, programadores, sonhadores. Eles viam no Bitcoin não um jeito de ficar rico, mas um jeito de ser livre. Conversavam em fóruns, testavam o programa, mineravam moedas em seus computadores quando isso não custava quase nada e o valor de um Bitcoin era zero. Eles estavam levantando as paredes de um mundo novo, um tijolo de código de cada vez, movidos por uma fé quase cega na lógica e na promessa de um lugar onde a confiança não era um cheque em branco para uma instituição, mas uma certeza matemática. Era o som de um futuro sendo construído no silêncio. A moeda dos deuses modernos não caiu do céu. Foi erguida das cinzas de um sistema em chamas, por gente sem rosto que ousou imaginar um valor diferente. Um valor que ninguém podia tomar, censurar ou diluir. Um valor que pela primeira vez, era de fato de quem o tinha. E o mundo nunca mais olhou para trás da mesma forma. A jornada só estava começando. Seus primeiros passos seriam na sombra, onde a nova liberdade mostraria sua face de anjo e de demônio. A teoria estava prestes a dar de cara com a vida real. E o choque seria barulhento. A caixa de Pandora digital estava aberta. A ideia de dinheiro de internet precisava de um corpo. Precisava sentir o mundo real para saber se era de verdade. E esse momento chegou de um jeito que virou lenda, quase uma piada. Em 22 de maio de 2010, um programador da Flórida, Laszlo Anieks, foi a um fórum e fez uma proposta. A fome bateu. Ele daria 10 mil Bitcoin para quem mandasse entregar 2 pizzas na casa dele. Um cara lá no Reino Unido topou, pegou o telefone, ligou para uma pizzaria perto do Laszlo e pagou com um cartão de crédito.
As pizzas chegaram. Foi a primeira vez, documentada, que alguém comprou uma coisa física, de verdade, com Bitcoin. Naquele dia, os 10.000 Bitcoin valiam uns $40. Hoje, valem uma fortuna que a gente nem consegue imaginar direito. O Bitcoin Pizza Day é comemorado todo ano, não para rir do péssimo negócio, mas para lembrar do momento exato em que um arquivo de computador, uma ideia de escassez digital, virou algo que se pode tocar e comer. O ouro digital podia comprar o almoço. Mas se a pizza foi o batismo inocente, o próximo passo foi na escuridão. Nas profundezas da internet, num lugar chamado Silk Road, um mercado clandestino começou a funcionar em 2011. O chefe era uma figura que se chamava Dred Pirate Roberts, um libertário que criou um lugar onde se podia comprar de tudo, principalmente drogas, usando a rede anônima Tor, claro, o Bitcoin. Para a polícia e para a mídia, era a prova final. Bitcoin era dinheiro de bandido. Mas para quem acreditava na tecnologia, o Silk Road, por mais sujo que fosse, foi o teste de estresse definitivo. Ele provou, sem deixar dúvida, que o Bitcoin funcionava. Exatamente como prometido. Ele permitia transações que ninguém podia parar, sem pedir licença a ninguém, no mundo inteiro. O FBI demorou mais de 2 anos para fechar o site, mas a rede Bitcoin nem sentiu. O protocolo era agnóstico. Fio. Perfeito. Ele não queria saber se você estava comprando pizza ou outra coisa. Ele só fazia o trabalho dele. Essa dualidade marcou os primeiros anos. Enquanto os jornais falavam do Silk Road, uma pequena tribo de desenvolvedores e malucos construía as bases de uma indústria que viria a ser gigantesca. A primeira grande febre especulativa começou. O preço, que era de centavos, explodiu, caiu, explodiu de novo. Criou um padrão de picos e abismos que virou sua assinatura. Foi nessa montanha-russa que nasceu a cultura do Odoo. Um erro de digitação num post de fórum, hold, segurar, escrito errado no meio do pânico, virou religião. Odoo não era só investir. Era uma filosofia. Era acreditar naquilo no longo prazo, aguentar a porrada da volatilidade, e não vender no desespero. Um grito de guerra dos que se recusavam a afundar. E essa fé foi testada no limite com a queda da Mt. Gox. O que começou como um site para trocar cartas de um jogo online virou a maior corretora de Bitcoin do mundo. O coração do universo cripto. Mas era um coração doente. Em 2014, a Mt. Gox quebrou. Disseram que hackers tinham roubado centenas de milhares de Bitcoin. O preço do Bitcoin desabou. Muita gente decretou sua morte. De novo. O desastre da Mt. Gox foi um batismo de fogo, mas ensinou uma lição na Mahan, um mandamento gravado na dor. Se as chaves não são suas, as moedas não são suas. O problema não foi o Bitcoin, que continuou lá, firme, rodando. O problema foi uma empresa, um ponto central de falha. A tragédia obrigou a indústria a crescer, a criar carteiras mais seguras, a entender a importância de cada um ser seu próprio banco. O velho oeste do ouro digital foi assim. Uma era de heróis e vilões, de fortunas feitas e perdidas num piscar de olhos. Foi o tempo em que o Bitcoin deixou de ser um brinquedo de nerd para se tornar um ativo global, forjado no fogo da polêmica. Cada crise não o matou. Pelo contrário, deixou-o mais forte, mais antifrágil. A rede continuava lá, cuspindo um bloco a cada 10 minutos, indiferente ao drama dos humanos. A moeda dos deuses modernos sobreviveu à infância. Agora, estava prestes a entrar na arena principal, onde os jogadores não eram mais só programadores, mas os gigantes do sistema que ela nasceu para desafiar. A rebeldia estava acabando. A maturidade, com toda a sua complexidade, estava chegando. A virada de chave, o momento em que o Bitcoin deixou de ser um ativo de porão para sentar na mesa dos adultos, aconteceu quando a narrativa mudou. O que era dinheiro de internet virou ouro digital. E essa ideia ficou mais forte a cada vez que um banco central ligava a impressora de dinheiro para apagar um incêndio, fazendo a escassez matemática do Bitcoin parecer um porto seguro. O ponto de inflexão veio com os ternos e gravatas. Em 2020, empresas de capital aberto, como a MicroStrategy, com seu evangelista Michael Saylor, começaram a trocar suas reservas em dólar por Bitcoin. Não para comprar coisas, mas para guardar valor. Um cofre digital contra a ferrugem da inflação. Quando a Tesla e a Square fizeram o mesmo, e quando os velhos lobos de Wall Street, como Paul Tudor Jones, admitiram que tinham um pedaço, a barreira caiu. O ouro digital não era mais um brinquedo. Era um ativo de tesouraria. A validação abriu a porteira. Mas a verdadeira explosão do universo cripto aconteceu ao lado. Numa outra plataforma, o Ethereum,
que trouxe uma ideia nova: os contratos inteligentes. Se o Bitcoin era uma calculadora de luxo para guardar e mover valor, o Ethereum era um computador mundial descentralizado. Um playground para construtores de mundos. E a partir dele, um zumbido de colmeia digital começou. A finança descentralizada, ou DeFi, tentou recriar todo o sistema financeiro, empréstimos, seguros, bolsas, mas em trilhos abertos, transparentes, sem gerentes ou intermediários. De repente, qualquer um com internet podia ser seu próprio banco. Ao mesmo tempo, outra coisa maluca capturou a imaginação de todo mundo: os tokens não fungíveis, os NFTs. A ideia de que você podia ser o dono de um arquivo digital, uma obra de arte, um pedaço de música, e provar isso para o mundo inteiro através da blockchain. Um leilão de uma arte digital por 69 milhões de dólares não foi só uma notícia. Foi um evento cultural. A prova de que a tecnologia tinha vazado das finanças e estava se infiltrando na cultura. O ouro digital agora tinha um universo inteiro girando ao seu redor. Cheio de inovação, de gente brilhante, mas também de especulação maluca e golpes. E com a fama, veio a atenção. A conta que sempre chega. Governos do mundo todo acordaram para o barulho no quarto ao lado, sem saber se proibiam, se abraçavam ou se tentavam domar a fera. O debate sobre o gasto de energia da mineração do Bitcoin virou uma dor de cabeça, forçando a criação de alternativas mais verdes, como a prova de participação. A jornada do ouro digital está longe do fim. Ela é, no fundo, uma briga de ideias. É código contra comitê. É a praça pública contra a sala de reuniões. É a soberania do indivíduo contra o controle do Estado. É uma tecnologia que nos obriga a perguntar de novo: o que é dinheiro? O que é confiança? O que é poder? Será que essa rede sem dono pode viver em paz com o mundo dos governos e das fronteiras? Ou será que ela vai ser engolida pelo mesmo sistema que tentou substituir? A resposta está sendo escrita agora. Em cada bloco. Em cada linha de código. Em cada decisão que uma pessoa toma de comprar ou vender. A moeda dos deuses modernos provou que é mais do que um código. É uma força da natureza econômica e cultural. Sua história é a prova de que uma ideia, nascida da raiva e escrita em silêncio, pode crescer e balançar as estruturas do mundo. O futuro ninguém sabe, mas o gênio não volta para a lâmpada. O ouro digital está aqui, e sua sombra vai se estender por todo este século. A saga de Satoshi é um lembrete de que os deuses modernos não moram em montanhas. Eles vivem nas redes que conectam todos nós. A questão não é mais se o ouro digital vai mudar o mundo. A questão é em quem ele vai nos transformar.